Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 em diante, diz assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo Herodes ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, perseguindo e prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Pães asmos é 7 dias antes da Páscoa. O judeu jejua fermento e não come pão com fermento. Tendo-o feito prender, Herodes prendeu Pedro, o lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: Pedro, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais o anjo: põe a capa, Pedro, e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real, que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou de Pedro. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando Pedro a sua situação, decidiu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando Pedro bateu na porta, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ela se alegrou, mas nem fez o Pedro entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: você está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que Pedro estava ali. Então disseram: não é nele não, é o anjo dele. Entretanto Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se Pedro para outro lugar. Digam todos amém. Põe a mão no seu coração. Peça a Deus que fale com você. Senhor, nos dá graça, nos inspira, que
a sua voz seja ouvida, que esse texto longo que lemos, o teu Espírito Santo tire dele mensagens, lições, ensinamentos para a nossa vida. Recorremos à tua graça, ao teu favor, para falar e para ouvir. Que a exposição da tua palavra seja feita no poder do Espírito Santo, e que os nossos corações recebam tudo que tu tens para nos dar nessa hora. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Digam todos amém, e vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é: quando Deus age, não existem barreiras. Digam amém. Era o ano de 44 depois de Cristo. A perseguição aos cristãos estava muito forte. Tiago já tinha sido martirizado, morto por Herodes. Esse Herodes não é o Herodes o grande da época de Jesus, já era o neto dele, o Agripa I. E ele percebeu que a sua tentativa de perseguir os cristãos agradavam os judeus. Ele tinha sido nomeado governador da Judéia e de Samaria, e precisava estabelecer a sua força política junto aos judeus. Naquela época, o Império Romano dominava aquela região, e ele percebeu que caía bem se ele perseguisse os cristãos, e matou logo de cara Tiago. E recebeu notícia que a morte de Tiago tinha causado uma admiração enorme dos judeus para com ele. Aí ele continuou, prendeu Pedro, com a expectativa de soltá-lo, ou melhor, de matá-lo depois da Páscoa. Pedro é levado para uma fortaleza que ainda até hoje está lá, a fortaleza de Antônia, que fica próximo ao templo de Jerusalém. Foi uma espécie de um lugar para prender as pessoas na época do rei Agripa I, e Pedro era um preso importantíssimo, porque o rei Herodes, ele coloca 16 guardas em 3 turnos, 4 guardas guardavam o prisioneiro chamado Pedro. E assim aconteceu, e Pedro está ali preso, aprisionado por 2 correntes em seus punhos. Tinha 2 sentinelas, a primeira próxima dele com 2 soldados, e a segunda com mais 2 lá na frente. A fortaleza de Antônia tinha um portão de ferro fortíssimo, e a chance de Pedro sair daquela prisão, humanamente falando, era 0. Era uma espécie de uma prisão de segurança máxima. E depois de 2 semanas, já no dia que Herodes iria apresentá-lo aos judeus, na tentativa de oferecer Pedro para ser morto, era uma noite e Pedro dormia, e de repente diz a Bíblia que um anjo entra no cárcere. O anjo entra na prisão de Pedro, e uma luz iluminou a escuridão daquela prisão. Era um anjo apressado, mas educado. Ele chega, pega no braço de Pedro: Pedro, acorda depressa, levanta-te depressa. Aí Pedro se assusta com aquele anjo, e quando ele tenta se levantar, as correntes que o prendiam caem. Aí entra a educação do anjo apressado, diz: olha,
cinge a tua calça, te amarra aí para não cair a calça, calça a tua sandália. Aí Pedro, agora te acalma, põe a tua capa. Eu acho interessante o anjo apressado, mas o anjo educado, e diz: segue-me. E Pedro, diz a Bíblia, que imaginava que aquilo era uma visão, não está entendendo nada. E o anjo e ele passam pela primeira sentinela, passam pela segunda sentinela e dão de cara com um portão de ferro poderosíssimo. E a Bíblia nos mostra que ali foi criado o portão automático. O texto diz que aquele portão de ferro, diante do anjo de Pedro, abre automaticamente. E eles passam, pegam uma rua, e lá na frente o anjo se aparta de Pedro. E Pedro cai em si e diz: olha, agora sei que foi Deus quem enviou esse anjo para me libertar. E diz a Bíblia que ele pensa: o que é que eu vou fazer agora? Aí ele se lembra da casa da irmã Maria. Diz os estudiosos que era uma mulher de posse, convidava os cristãos para sua casa para dar comida, jantar, almoço. E na casa dela estava acontecendo uma reunião de oração, com uma intercessão voltada para a libertação de Pedro. E ali estavam os cristãos da casa da irmã Maria orando por Pedro. E ele vai para lá. Quando ele chega, ele bate na porta, vem uma criada chamada Rode, e ela diz: quem é? Ele diz: eu sou Pedro. E ela reconheceu a voz de Pedro. Só que em vez dela abrir, ela vai lá dentro tentar avisar que o Pedro estava ali. Eu fico imaginando a agonia do Pedro. Meu Deus, vai chegar gente atrás de mim aqui, essa mulher não abre a porta. E ela chega até os irmãos: olha, Pedro está aí. Diz: que você está louca, menina? Não estou não, é Pedro. Não é o anjo dele, não, é Pedro. E Pedro batendo lá: eu quero entrar, eu quero entrar. Até que a porta é aberta, Pedro entra, narra o que eu acabei de narrar para vocês, para eles, e eles se alegram pela libertação sobrenatural do servo de Deus chamado Pedro. Digam todos amém e aplaudam o Senhor com alegria. O que isso tem a ver com você e comigo? Tem tudo a ver. Porque talvez aqui pessoas chegaram hoje à noite trazendo uma história de alguma prisão na sua vida. Alguma área está acorrentada. Para Pedro sair dali, só um milagre. Para você se livrar dessa, só um milagre. Para essas cadeias serem desatadas, serem quebradas, só uma intervenção de Deus. E o tema da mensagem é: quando Deus age, não existem barreiras. Diga: eu tomo posse disso. E quais são as lições que nós aprendemos em toda essa história? Eu quero discorrer sobre a importância da oração. Que Pedro está lá dormindo e tem um povo orando por ele. Pedro sabia que se não acontecesse o milagre, ele seria morto. E diz o texto que havia oração incessante por ele, uma oração intensa, constante, para que Deus livrasse Pedro do poder de Herodes, que ele não fosse morto. O Tiago já tinha sido morto, havia já tristeza, luto no meio dos discípulos e dos cristãos. E havia uma oração intensa por Pedro. O que isso nos ensina? Número 1, diga comigo assim: a oração revela um Deus que não é, diga, que não é limitado
pelas barreiras humanas. Diz o verso 5: Pedro estava guardado no cárcere e havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Esse cárcere, humanamente impossível sair de lá, fortemente guardado por guardas de Roma, um calabouço escondido, frio, 2 sentinelas, portão de ferro, correntes em Pedro, humanamente falando, possibilidade zero. Talvez seja assim que algumas mentes aqui, alguns corações aqui, e você que me assiste pela televisão, esteja vivendo isso. Você olha para uma situação que você se meteu, se envolveu, ou chegou até você, e você não vê nenhuma possibilidade humana disso ser resolvido. Deus te trouxe aqui para te dizer que a oração revela um Deus que não é limitado pela barreira humana. O problema nosso é que a nossa oração não é incessante, não é constante, não é perseverante. Os cristãos oram pouco ou não oram nada. Por isso o anjo não vem, o sobrenatural não chega, o milagre não acontece. Essa semana que vai começar amanhã do Projeto de Vida vai ser poderosa, iremos orar muito e Deus vai enviar o seu anjo e o milagre vai acontecer na nossa vida. Se você crê, diga amém. A oração que revela um Deus que não é limitado pelas limitações e as questões e barreiras humanas, nos ensina que a oração vai além das nossas limitações físicas, naturais, humanas. Tem gente aqui que tem sonhos, mas quando faz a conta, a avaliação humana, você diz: não tem jeito para mim. Mas se você aplicar na sua vida, uma vida de oração incessante, Deus não vai ficar limitado a essa questão humana e física que você está vivendo. Deus é maior do que todas as coisas. Se eu tivesse pensado diferente, eu não tinha sonhado com vocês e o sonho dessa igreja, porque as nossas limitações, elas sempre foram enormes. Recursos, dinheiro. Mas se você avalia a sua vida pelas questões e limitações humanas, você jamais vai vivenciar os milagres de Deus. E sabe por que o cristão chuta o balde, aceita a derrota e o fracasso? Porque ora pouco ou não ora nada. Porque se tiver oração incessante, o anjo vai chegar. O anjo vai nos visitar. Aonde tem impossibilidade humana, um milagre acontece. Se eu não cresce nisso, eu jamais sairia de casa para pregar e para orar e para sonhar o sonho de Deus para essa igreja e para a minha vida. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não é do monte, é do Senhor dos exércitos, o Criador do céu e da terra. É dele que vem a minha vitória. Diga glória a Deus. A oração vai além das limitações físicas. Eu moro numa casa simples, numa rua simples, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Pois é, mas tu tem Deus. Porque para Pedro não tinha mais jeito. Como é que ele ia sair de lá a não ser por um Deus que não se limita pelas barreiras humanas? A oração vai além disso, vai também além das barreiras, e rompe as barreiras políticas e sociais. Havia um decreto de Herodes, o Todo-Poderoso, entre aspas, lá em Samaria, em Jerusalém. O grande governador disse: vai ser preso e vai morrer. E Deus disse: não vai.
Esse é o Deus que tu serves, esse é o Deus que eu sirvo. Ele não se limita por barreiras sociais e políticas. Você precisa enxergar isso e crer nisso. E você só vai enxergar isso e crer nisso se dobrar os joelhos e ter uma vida de oração incessante, perseverante, para que você gere o ambiente que Deus precisa para fazer um milagre na sua vida, para enviar o anjo diante da sua presença. A prisão de Pedro tinha um contexto de opressão política, religiosa, com o objetivo de calar os cristãos. Parecia uma barreira intransponível. Como se livrar de uma opressão de um homem tão poderoso como Herodes? Como se livrar? Buscando aquele que pode todas as coisas, o Deus da nossa vida. Diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Talvez alguns aqui estão sendo parados, têm enfrentado barreiras políticas, humanas, sociais, e você está aceitando isso. Como é que o senhor pode afirmar que eu estou aceitando isso? Só te perguntando uma coisa: você ora? Você busca o milagre, a intervenção do Deus vivo? Você acorda cedo para orar e interceder para que essas limitações humanas sejam vencidas pelo Deus Todo-Poderoso? A oração faz isso. A oração desfaz o decreto da morte. Já havia uma data para Pedro morrer, e Deus o livrou de Herodes. Digam graças a Deus. Aos olhos humanos, era uma sentença que não poderia ser revertida. Você já se sentiu assim? Pô, perdi, não tem mais jeito, essa parada eu perdi. Humanamente falando, não tem como enfrentar, porque você faz uma conta humana, você avalia humanamente falando, e como não ora muito, e não jejua muito, e não tem um nível de fé alto, aceita a derrota. Eu vim aqui te dizer em nome de Jesus: não aceite a derrota. O Deus que você serve é o Deus da vitória. Busca esse Deus, Ele vai mudar essa situação, vai quebrar esse decreto, e a vitória virá sobre a sua vida, em nome de Jesus. A segunda lição sobre quando Deus age, não existem barreiras, é que a oração, diga a oração, revela um Deus que rompe correntes impossíveis. Diz o verso 7: eis que porém sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, Pedro despertou, e o anjo disse: fique em pé, depressa. E Pedro ficou, e as correntes humanamente impossíveis de serem quebradas, diz o texto, caiu no chão. Esse é o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, e Ele se revela através de uma vida que ora, que jejua. Ele rompe as correntes impossíveis. Pense no seu drama, pense na sua dor, pense na sua luta, pense na barreira que se colocou diante de você. O Deus que tu serves é maior e mais poderoso do que isso, e Ele quer mudar a sua vida, Ele quer se meter na sua vida. Mas se sem oração, eu não vou lhe iludir, você vai servir um Deus grande e vai viver como se Ele fosse pequeno, porque a oração é desprezada, é negligenciada. A gente tem tempo para tudo e para todos, menos para Deus. Deus rompe as correntes físicas, dificuldades humanas. Essa igreja, quando eu cheguei aqui, a arrecadação dela não dava nem para sonhar, se eu fosse dar atenção
a situação financeira dessa igreja, sonhar com coisas grandes. Mas o Deus que a gente serve é grande, irmãos. Na hora que você muda de foco, passa o dia reclamando, o dia correndo para lá e para cá, parece um maluco, e não tem oração incessante, consagração, jejum, as correntes não são quebradas. Aí você vai passar mais um ano preso, mais um ano acorrentado em alguma área da sua vida, não consegue se libertar, não consegue se livrar, porque não tem oração incessante. Elas não somente, Deus não só rompe correntes físicas, mas também rompe correntes espirituais. Tem problemas que não são humanos, não tem a sua origem humana, é uma origem diabólica, maligna, espiritual, que se instalou em alguma área da nossa vida, e ali prendeu. É uma ação maligna, não é humana. Por exemplo, ter saúde geralmente não é maligno, é pirão, é comida demais. Aí se resolve isso, resolve a vida. Mas existem problemas que são extremamente terríveis, porque tem a sua origem espiritual, que colou em alguém da sua família. E se tiver oração incessante nessa campanha pela tua família, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém e aplauda o Senhor. Terceiro lugar, repitam por gentileza: a oração revela um Deus que envia auxílio sobrenatural. Atos 12:7 diz: Pedro está lá acorrentado, lascado. Pedro sabia que ia morrer se não acontecesse um milagre. E diz o texto que Pedro, dormindo, e a igreja orando por ele, sobreveio um anjo, um auxílio sobrenatural. Eu creio nisso. Quem crê nisso, diga amém, irmão. Eu creio num Deus que manda um auxílio sobrenatural. Em momentos de crise, onde você percebe, olha em volta, não vê saída, não vê possibilidade de se livrar disso, você ora incessantemente, busca. A Bíblia diz que a oração vai revelar um Deus que envia auxílio sobrenatural. O que tu não podes fazer, o que eu não consigo fazer, o que eu não tenho recursos para fazer, eu não tenho como resolver, somente um auxílio sobrenatural. E se eu praticar a oração incessante, a oração vai revelar na sua vida um Deus que envia um auxílio sobrenatural, que é o milagre, que é a manifestação poderosa do Deus vivo. O problema nosso que somos muito naturais, fazemos muita conta naturalmente, no sentido de só lutar com as armas humanas. Eu disse só com as armas humanas. Elas são importantes, são necessárias, as armas humanas: dedicação, empenho, suor, paixão no que faz, administração financeira. Tudo isso é importante, mas não pode ser só isso. Tem muita gente que passou o ano inteiro usando o seu auxílio natural e não desfrutou de milagres, porque não teve espaço para oração incessante. E Pedro está lá, como tinha oração incessante, perseverante, constante, Deus disse: vou mandar um anjo. E se você levar isso para a sua vida hoje à noite, e começar a tornar a sua oração mais densa, mais grossa, mais robusta,
e praticar isso com paixão, buscar a Deus com amor, ter deleite nele, na palavra dele, abrir mão das necessidades básicas e jejuar mesmo. Eu não vou comer, eu quero mais de Deus. Jejum é fome de Deus. Aí você vai desfrutar do auxílio divino. Mas muito mais do que isso, Deus vai enviar luz em meio à escuridão. Diga amém, irmãos. Coloca o texto aí. Diz a Bíblia que o anjo sobreveio e uma luz iluminou a prisão. Tem muita gente aqui preso em alguma área da sua vida, você não consegue se largar, e isso está escurecendo a cada dia se torna mais difícil perceber ou enxergar, por causa da escuridão, uma saída. Se você realmente viver a vida de oração, uma luz vai iluminar a sua vida, vai trazer luz, você vai enxergar. Satanás trabalha para nos cegar. Antes mesmo de você ter se convertido, aceitado a Cristo, foi isso que ele tentou fazer. Paulo fala sobre isso, que o Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas, para que não se resplandeça a luz de Cristo. É a tática dele, cegar a gente. Mas quando se tem oração incessante, a luz de Deus brilha, e a escuridão é expulsa, é expelida, é mandada embora. Você enxerga. Em quarto lugar, a oração revela um Deus que, diga comigo, abre portas, mas diga forte, abre portas que parecem fechadas. Atos 12:10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram a um portão de ferro. Alguns aqui estão vivendo isso. Você já não crê mais que esse portão se abra. Você chegou aqui meio borocochô, murcho, já nem vai, está pensando em tentar mais, porque o portão é de ferro. Você só está cego e incrédulo, porque falta oração incessante. A igreja está orando por Pedro, ele passa pela primeira sentinela, eles não vê Pedro nem o anjo, passa pela segunda, ninguém vê o Pedro, milagre, e chegam diante de um portão de ferro que dava para a cidade, e olha que diz o texto, ele se abriu automaticamente. O anjo fez assim com o controle remoto, tchum, e abriu. Se você praticar o que você está ouvindo hoje, você vai experimentar a bênção que é ver o céu agir a teu favor. O anjo de Deus apertar o controle dessa porta que está fechada, e você está tentando abri-la com teu braço forte. A Bíblia diz: maldito é aquele que faz da sua força o seu braço forte. O braço forte resolve algumas paradas. As habilidades, os talentos, os dons humanos, eles resolvem muita coisa. Mas quando estamos diante de uma porta de ferro, só Deus para abrir. E se você sair daqui dizendo: este ano vai ser diferente, eu vou praticar a oração. Problema nosso é que a gente ora um dia e passa 4 dias sem orar, e a Bíblia diz como Deus espera que nós nos relacionemos com Ele. O Pai Nosso ensina isso: o pão nosso, diga, de cada dia. Isso é um princípio bíblico. Precisa de pão
a cada dia. No Velho Testamento, falando do mesmo tema, quando o povo sai do Egito na direção da terra prometida, ele passa por um deserto, e como que esse povo ia comer? Diz a Bíblia que todo dia Deus mandava o maná do céu, diga amém. Pão do céu. E o povo tinha que correr para pegar, para juntar, para comer. Só tinha um detalhe. Ele disse: olha, não guarde para o outro dia, não faça estoques, porque senão não vai dar certo. Mas alguns acomodados guardaram o pão para outro dia, e diz a Bíblia que o pão apodreceu. Por quê? Porque Deus quer se relacionar conosco todos os dias, a cada dia. Não faça estoque das orações que não funcionam. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Para encerrar, a oração revela um Deus que cumpre suas promessas. Diz o verso 11: então Pedro, caindo em si, disse, isso vai acontecer esse ano na sua vida, diga eu recebo, diga eu recebo. Esse cair em si é dizer: ô bestão, é Deus que está contigo. Ele cai em si e diz: agora eu sei. Pô, o cara passa, as correntes caem, passa pela primeira sentinela, pela segunda sentinela, o portão é aberto, o anjo o acompanha numa rua. Ele diz: agora eu sei. Custou, mas ele descobriu que foi a mão de Deus que o livrou da morte. Diga amém, aplauda Jesus bem forte. Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Ele vai te mostrar novos caminhos. Quando ele passa pelo portão de ferro, diz o texto que ele pega uma rua. Um novo caminho se abriu para Pedro. Esse ano um novo caminho vai abrir para a sua vida. Se você crê nisso, diga amém. Aplauda Jesus, aplauda com júbilo, em silêncio, sem ninguém sair da igreja. Fique em pé para a oração final em nome de Jesus.